Bom dia a todos, meu nome é Clara, sou monitora aqui do Grupo de Estudos Asiáticos, vinculado à Faculdade de Direito e Ciências do Estado da UFMG. Hoje a gente já está na nossa quarta sessão do segundo semestre de 2022, a Introdução à Filosofia Chinesa, sessão 2, e aí a gente trouxe o professor Dr. Emiliano Unzer, lá da UFES. Eu vou pedir para o professor se apresentar um pouquinho aqui para a gente, antes de ele começar a palestrar. Queridos, obrigado pelo convite, Clara, obrigado pelo me inserir nesse grupo, todos os grupos que eu participo, seja convidado, seja como ouvinte também, que eu gosto muito de articular todos os grupos que estão sendo criados, laboratórios a respeito de estudos asiáticos, seja China, seja Japão, outras regiões, e agora também deve-se também prestar atenção na Índia. Eu acho que são iniciativas muito bem-vindas. Primeiro, como espaço de reflexão, e segundo, como uma maneira também de você ter um poder de divulgação maior dessas reflexões para não somente comunidade universitária, acadêmica, mas também para chegar à sociedade em geral, que carece de uma reflexão própria, mínima, sobre as regiões asiáticas. Para mim, vou tentar aqui, junto com vocês, a gente refletir um pouco a respeito do que compõe a herança cultural chinesa em uma obra específica, talvez uma das mais importantes da literatura chinesa, que vai ser O Sonho da Câmara Vermelha, de Cao Tzu-Ting, é considerado um dos livros mais apreciados na literatura chinesa e muito ainda pouco lido, compreendido no Ocidente. Então, para mim, é um prazer, gente. Então tá, professor, muito obrigada. Acho que se o senhor tiver algum slide, o senhor pode compartilhar. O senhor sabe como compartilhar aqui na plataforma? Não sei se o senhor tem slide. Eu não preparei nenhum slide, não. Eu vou, na verdade, fazer mais a reflexão em cima do impacto, do conteúdo do impacto dessa obra. Né? E aí eu acho que eu devo me apresentar, né? Eu sou Emiliano Unzer, eu sou professor de História da Ásia aqui na UFES, Universidade Federal do Espírito Santo. A UFES já há alguns anos, ela tomou uma decisão que eu achei muito importante de criar uma disciplina de graduação para o pessoal de História, obrigatório para os alunos de História da Ásia. Veja, quando isso foi tomada a decisão, já tinha antes escrito um pequeno livro de introdução sobre a história da Ásia para o pessoal do EAD, formação de professores aqui no Estado do Espírito Santo. E a partir dali, eu confesso a vocês, fiquei bastante apreensivo, inseguro para dar cabo de tanta coisa e tornar isso um pouco mais acessível. Seja livros, né, que eu escrevi, e seja uma série de aulas que eu depois fui gravando, e está tudo no meu canal do YouTube, mais de 100 aulas que está gravado lá, com vários slides, inclusive, etc. Então, como é que eu cheguei, como é que eu entrei agora aqui nesse grupo? Eu propus uma reflexão, acho, algo que é muito ainda pouco refletido no contexto da história asiática, especificamente sobre a China, né, que é o que vocês estão tratando mais aqui, que é um monumento, eu acho que essa é uma palavra mais acertada, um monumento literário que é o Sonho da Câmara Vermelha. Muitas vezes foi traduzido como o sonho da mansão vermelha, ou até mesmo no sentido mais amplo, como a história da pedra, que foi composto por um dos maiores escritores chineses, né? O nome dele é Cao Tzu-Ting, no início do século XVIII. E esse livro ele tem
8 volumes. Ele tem do número de palavras, ultrapassa quase 800 mil palavras. É um monumento da cultura chinesa, gente. É um monumento. Ele é considerado um dos 4 clássicos da literatura chinesa. Um deles, ele faz parte junto com o Romance dos Três Reinos, né, que se passa numa época longínqua, depois foi publicado no século XV, que trata da importância da história, dos combates. E esse Romance dos Três Reinos, quem era um ávido leitor desse Romance dos Três Reinos era o próprio Mao Tse-tung, né? Tem outro clássico que é chamado A Margem da Água, né, que é compõe uma série de ciclos de histórias orais e dramas que vai culminar nesse romance, né? E outro vai ser a Jornada ao Oeste, né? Um grande clássico que retrata as viagens de um budista chinês, né? Que vai para terras além a oeste das terras chinesas. Isso aí durante a dinastia Ming e dinastia Qin, isso foi muito lido, né? Livros de viagem, relatos de viagem para as regiões além do Portão do Jade, né? Das regiões mais região do Corredor Gansu para oeste. Outro que não é, às vezes é considerado clássico não do cânone da literatura chinesa, chama Ameixa no Vaso de Ouro, que é um livro lindíssimo, uma literatura popular, muito rico em erotismo. Não no nosso sentido do erotismo, é um erotismo muito mais simbólico. Até mesmo a própria Ameixa representa também a questão da sexualidade feminina, que é narrado nesse livro, belíssimo livro, né? E, por fim, eu acho que talvez o maior deles, esses clássicos, que é Esse Sonho da Câmara Vermelha. Ela é a mais recente de todos esses que eu falei para vocês, né? Só para vocês terem uma ideia, quando fizeram uma pesquisa alguns anos atrás entre a população chinesa e falavam assim, olha, se a Terra começasse a ser devastada e tivesse que levar algumas coisas para o espaço, etc., se vocês pudessem escolher um livro apenas, grande maioria respondeu esse livro, que é O Sonho da Câmara Vermelha. Esse é considerado um tesouro na literatura chinesa. A escritora, uma das maiores escritoras chinesas do século XX, e aí até mesmo é uma figura de destaque no feminismo chinês, a Eileen Chang. Ela fala que existem algumas coisas que faltam muito, carece, e lamenta essas faltas na cultura chinesa, né? Entre elas. E uma dessas poucas coisas que ela fala, que ela é muito espirituosa, ela fala que o sonho da Câmara Vermelha não ter sido terminado. Vou explicar para vocês. Esse livro ele é composto por Cao, né? Cao Suetin, é um membro de uma família abastada que tinha ligações com já na época a dinastia Manchu Qing, né? No início do século XVIII. A China se encontrava no auge, inclusive a extensão territorial, extensão política, já mandado anbans para as regiões que são representantes do trono imperial a supervisionar o lama, né, dos Gelugpas no Tibete, e também sobre os túrquicos, os uigures nas regiões mais ocidentais, e também sobre os mongóis. Tinha mais a extensão territorial do que a dominação chinesa hoje, né? E nesse auge, primeiro iniciado, foram 3 grandes reinados que marcam uma era de ouro da dinastia Manchu no século XVIII. Primeiro com o imperador Wang Kangxi, depois com a disputa do seu trono imperial para chegar à ascensão de Yang Chen, e depois vai ser sucedido por Qianlong. Esses são os 3 grandes imperadores manchus da dinastia Qing na China. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque o autor desse livro,
ele faz parte de uma família chinesa letrada, poderosa, rica, né, que habitava ali nas proximidades de Suzhou, Nanquim, né, isso na região mais ali, chegando na foz do rio Yangtze, e era muito influente durante a corte do imperador Kanzi, no início do século XVIII, portanto. Ora, Kanzi depois ele chega a morrer, e é uma disputa pelo trono, e aí quem ascende vai ser um dos seus filhos, que eu disse que é o Yang Cheng. Yang Cheng, ele começa a se portar como pelo ideal ortodoxo do confucionismo, que é tentar é, desvincular, tirar aquelas famílias privilegiadas do reinado anterior para buscar novos aliados. Isso tem um momento de rompimento, de quebra das alianças feitas do poder com a corte imperial, com as famílias, inclusive com a família do próprio autor, que chega a ser atingido. Então, o autor vive esse drama de fugir de Pequim, depois que ele reside com sua família, e vai para o interior da China. Isso é importantíssimo, temos essa ideia, porque é sobre isso que trata o livro assim, épico, que é O Sonho da Câmara Vermelha. Ele trata de cotidiano de 4 famílias. A principal delas vai ser a família Chia, né, sobrenome Chia. Vocês sabem que no chinês, assim como no japonês, coreano, entre outros lugares, o sobrenome da família vem primeiro, depois o nome próprio, né? Então, a família Chia, ela é composta por 2 ramos, Rongwu e Ningwu, e eles disputam poder sobre as posses e influências que pudesse ter, enfim. É isso que retrata, em essência, a obra, né, de Zhao Xueqin. E ele, a própria vida dele depois, por ele ter sido educado na literatura, ele é um autor extremamente erudito, ele representa muito do que tem do melhor da tradição das letras, dos estudos confucionistas e além. Tá? Então, ele é inquieto, ele é um autor muito inquieto, e ele transpõe isso para os personagens do livro que ele escreve. Ele vai escrevendo esse livro durante mais de 10 anos. E ele se encontra em uma situação já meio de penúria. Então, o que ele faz? Ele vai escrevendo pouco a pouco, e na verdade resultam do que é da mão dele mesmo, que foi reunido, depois publicado, depois da morte dele, 80 capítulos. Professor, eu já vi edições que tem 120 capítulos. Esses 40 posteriores pode até ter sido inspirados nos escritos de Cao, mas tem algumas inconsistências. E a pobreza literária é muito evidente nos 40 capítulos finais. Fica péssimo. Então, cai muita qualidade do enredo, dos personagens, fica inconsistente. E aí eles perceberam que não foi ele, foi uma pessoa, talvez aí até para ganhar uma graninha a mais, chegaram, publicaram maior e começaram a vender no final do século XVIII. Vendeu horrores. Isso depois da morte do autor, né? Ele vive, depois ele fica amargurado e se retira numa vida de espiritualidade, devoção taoísta, budista. Eu acho que essas são as considerações iniciais que eu gostaria de falar sobre essa obra. Essa obra, eu acredito que todos aqui somos o pessoal que aprecia a boa literatura universal. Essa obra ela é considerada tão fundamental para a literatura chinesa que ela é considerada como os irmãos Karamazov de Dostoiévski para a literatura russa, ou como o Em Busca do Tempo Perdido de Proust para a literatura francesa. Sabe? Eu já vi comparações muito interessantes com um livro que eu sou apaixonado, que é o maior monumento literário do Japão, que foi escrito por Murasaki na época da dinastia, da era Heian no Japão, no século VIII, IX,
que vai ser o Kenji Monogatari, né, o conto de Kenji, que praticamente, na minha opinião, a mão da Murasaki, ela inaugura a literatura japonesa. E a grandeza desse livro, do Sonho da Câmara Vermelha, é equiparado com Kenji Monogatari. É um impacto enorme, só que ele entra no rol desses ainda clássicos, que é lido por todos na China. Esse livro do Tsao, que eu estou aqui discutindo com vocês, apresentando, ele é comparado na popularidade, tanto quanto aqui na literatura ocidental, o Romeu e Julieta. E é impressionante como nós sabemos muito pouco desse livro, desse grandioso livro. Eu, particularmente, eu já durante muito tempo que eu converso com pessoas, amigos meus chineses, etc., já tive acesso à versão na íntegra, né, a excelente tradução do Rox, que foi feito em inglês e serviu de base para muitas traduções posteriores, em 3 volumes, que foi publicado durante a década de 70, e versões mais curtas que foram depois publicadas em inglês. E é impressionante, por exemplo, que houve até uma ocasião em que um representante do governo chinês, eu não sei que ano que foi, ele chegou na Grã-Bretanha e aí deram de presente uma cópia do Shakespeare Romeu e Julieta para esses membros, essa delegação que estava em Londres. E aí, de volta, para retribuir, a delegação chinesa deu a tradução de Rox do Sonho da Câmara Vermelha, desse autor, Tsao. E eles ficaram surpresos que as pessoas não tinham a mínima ideia de que esse livro. Então, é uma espécie até um pouco de gafe do que foi feito. Mas eles, ao mesmo tempo, os chineses estavam falando, olha, vocês têm seus monumentos, nós temos os nossos, né? E cabe vocês também saberem que nós também produzimos. Né? Então, é um pouco também de chamar a atenção o fato de que nossa reflexão literária, muitas vezes que a gente denomina como universal, na verdade ela reflete muito mais países ocidentais, mais essas regiões mais orientais, elas estão ausentes disso. Então eu pergunto, qual é o universal disso? Isso não faz muito sentido. Né? Então, o que eu estou tentando trazer aqui para vocês, até como um fator de provocação, é de estender a nossa capacidade de análise, além das questões econômicas, como o Minfort falou, para tentar entender a história e a cultura. É muito difícil encontrar um debate sobre essa obra aqui no Brasil e na América Latina. Eu fiz especial carinho de tentar analisar essa obra para que tivesse acesso a vocês. Né? Eu acho que eu deveria, então, começar a falar um pouco da estrutura do livro, uma breve sinopse, mesmo porque, gente, eu não tenho nenhuma intenção de fazer um spoiler, de chegar a revelar todo o livro. Aí vocês podem muito bem apreciar essa grande obra. Leia, claro, os 80 primeiros capítulos, os 40 finais, esquece que não foi finalizado, porque o próprio autor não finalizou, e depois foi tomado e estraga toda a história, porque tem coisas inconsistentes demais com a riqueza literária na mão de Tsao. Então, o livro se insere nesse contexto da vida do autor, de ele ter sido já aluno, herdeiro de uma família próspera de letrados, na melhor tradição do que a gente vulgarmente fala dos mandarins, né, de homens letrados confucionistas. Só que essa obra, no contexto já na dinastia Manchu, que estava chegando no seu auge, mas ainda apresentava problemas e crises na sociedade chinesa, é o fato dela, ao contrário da maioria das obras daquela época, que conseguia ser permitida a publicação, porque aí já existia até um controle sobre o que deveria ser publicado, o que deveria ser censurado na China no século XVIII. Essa obra ela tem uma expressão do imaginário chinês e uma expressão também de realismo. Realismo no sentido, não no sentido da literatura realista, mas o realismo de tentar entender as
as injustiças, as contradições, as tensões que vivia a sociedade chinesa naquela época. E isso é magnificamente feito, gente. Só para vocês terem uma ideia, a obra ela é tão grande que ela fica em torno de 30, 40 personagens principais. Esses são os principais. Os que estão ali com nome ou sem nome provavelmente chegam a 500, 600 personagens. A gente está falando, gente, de um livro do montante de Guerra e Paz, do Tolstói. Estamos falando como Balzac retratou a sociedade parisiense na comédia humana no século XIX. É um retrato da sociedade chinesa da dinastia Manchu, com todas as suas contradições. E outra coisa, que aí eu comparo muito com a obra de Murasaki, né, o Kinji Monogatari. O autor ele tem uma sensibilidade, primeiro, de retratar o cotidiano dessa grande família e famílias que competem ali na região, são 4 grandes, a principal é a tia, nos mínimos detalhes. A questão, como é que se toma o chá, as roupas, os perfumes, os contos populares. Ele, às vezes, ele remete a questões mitológicas e ele traz nisso ensinamentos, reflexões de monges budistas, de sábios taoístas, de funcionários leais ao imperador, muitos deles leais, mas também hipócritas e muito decadentes do confucionismo. Então, ele apresenta essas 3 grandes correntes. O confucionismo, o budismo e o taoísmo às vezes em contradição, mas sempre presente na obra. Porque ele não é uma obra de tentar legitimar nenhuma filosofia, ideologia e nem mesmo o governo. Ele está buscando retratar as contradições de uma grande família que competem entre si. E competem por quê? A principal delas, que é a família Tia, que o protagonista, o Pao Yu, vive, ele é uma família que, primeiro, tinha sofrido um baque quando há uma desavença com relação à família imperial, então eles se retiram, mas eles ainda têm a herança das posses, do título, terras, propriedades, então eles vivem de renda, etc. Só que é uma família que você percebe que existe um ar de decadência que permeia a obra, né? Você percebe o desespero das pessoas de tentarem, por exemplo, que o casamento, por exemplo, de pessoas que tinham posse na China no século XVIII, o casamento era um assunto de costura política entre as famílias. E assim era a tradição. Então, tinha uma grande dose de diplomacia, negociação entre... e aí eu gostaria de chamar a atenção nisso. Isso é uma coisa muito importante. O livro foi escrito por um homem, que foi Putzal, e o protagonista é um jovem, bem jovem, 10, 12 anos, que vai ser o Pao Yu. Esse Pao Yu, ele é meio um pouco do autor, o Tsao, que escreve, e ele dá muito protagonismo às mulheres. São as mulheres que conduzem praticamente o jogo das influências do que como administrar, como ganhar um pouco mais de poder, manter a sobrevivência das famílias. Os homens, tirando o protagonista, os homens normalmente aparecem como personagens degenerados, apenas interessados em tirar proveito, ou por ter assumido um título imperial, são extremamente hipócritas, são infiéis, tem casos com mulheres diversas, ou são muito brutais e violentos. O próprio Pao Yu, ele chega e ele fala, olha, ele deixa isso explícito na obra, ele fala assim, vocês mulheres, vocês sofrem, mas vocês representam o que tem de mais elevado na natureza humana. E os homens são aqueles que são corrompidos, porque eles se utilizam da situação que eles têm, herdam um cargo e oprimem vocês. Então, veja, estou falando de uma obra do século XVIII. Eu não vou falar de um conceito
que seria anacrônico, falar, então é o feminismo, etc. Não, estou falando que está explícito na obra a respeito disso. Então, temos o primeiro, uma preeminência feminina muito forte, explicitamente retratado na obra, em cima de muitas mulheres. E essas mulheres, elas não aparecem soltas, elas sempre estão em ligação uma com a outra. Prima, irmã, uma matriarca, né? E os homens, eles orbitam isso, mas pelas margens. E eles são aqueles que ficam minando esse jogo de rede, de negociação, de poder, do cotidiano dessas mulheres. Tem as matriarcas, que elas são as mais velhas, essas têm o peso de você zelar pelo mandamento da família, as posses, e os homens aparecem como o sentido de tentar desagregar, né? Ele que não está interessado, que traz o elemento do caos, da instabilidade, de violência e por assim vai. Inclusive, o próprio pai, no livro, o próprio pai de Pao Yu, que é um funcionário elevado, que desde o imperador Cassius, no livro, ele aparece como um pai totalmente responsável, corrupto, hipócrita e violento, né? Tem uma parte, inclusive, que ele quase chega a matar de tanta porrada que ele deu no seu filho depois que ele descobriu que ele não queria estudar os clássicos confucionistas para depois buscar ser aprovado nos exames imperiais, que são baseados nesses livros confucionistas, os 4, 5 clássicos dos ritos, dos registros e por assim vai, né? O Pao Yu, ele embora filho desse pai que é muito violento, ele tem uma inteligência, uma criatividade fora do comum. E ele identifica isso, ecoa a sua capacidade de compreensão, de crítica dos valores hipócritas do passado, que é representado por seu pai. Ele busca o eco disso nas ligações intelectuais e emotivas com as mulheres, que entendem ele. E ele é um rebelde. Rebelde no sentido de que ele questiona os valores antigos. E culmina, ele quer ler outros livros. Ele não quer ler apenas os livros confucionistas. Ele lê muitos livros taoístas, ele escuta e estuda muito os textos budistas, como a Sutra do Coração. E ele não quer. Então ele traz isso. Segundo, ele é um grande apreciador de poesia. E entre eles, quando ele convive nesse complexo de casas, depois que é uma espécie de mansão aumentada, ele encontra eco, principalmente, com uma prima dele, que é a chamada Linda Yu, ou Tayu. A Lin Tayu, na verdade, se traduz mais ou menos como jade azul escuro. O próprio Hawks, quando ele traduziu, ele decidiu melhor deixar os nomes em pinyin mesmo, em chinês. Mas em chinês você percebe que esses nomes têm um significado, que é a questão do jade. O próprio Pao Yu seria a pedra preciosa, o jade precioso, né? E o Pao Yu e a Dayu, eles têm uma ligação intelectual, emotiva muito próxima, porque ela também questiona os valores tradicionais. Ela enxerga essa hipocrisia dos valores tradicionais dominados por figuras corrompidas no poder ou amando, como endossava os valores confucionistas tradicionais de lealdade, de obediência ao mais velho, ao homem, e por assim vai. E eles têm uma comunhão de mentes, e essa ligação entre os dois é a maior energia que se encontra nessa obra. É mais ou menos como o Pierre e Natasha tem ao longo das páginas de Guerra e Paz, Tolstói. Você percebe que existe uma afinidade enorme entre dois personagens que nunca se concretizam, nunca chegam
a ter uma relação de amor completa, nunca tem. Eu acho que esse é o pilar mais fundamental do livro, porque tem outros. Porque a prima de Pao Yu, a Dayu, ou Jade Azul Escuro, ela é de uma família que não tem muitas posses, já teve, mas não tem tanto. E aí, do lado da família dessa menina, eles não têm muita esperança de ela se casar com alguém tão próspero. E os familiares de Pao Yu jamais querem que ele tenha um casamento com ela, porque ela não tem condições de manter o que a família Chia almejava, manter suas posses e por assim vai. Nesse sentido, você percebe até um pouco a tensão de rivalidades depois dentro dessas famílias, que veio até um pouco do Romeu e Julieta, né? Uma coisa muito pesada. Então, aí que a família de Pao Yu decide busca uma outra prima dele, que é a Pao Chai. E a Pao Chai, ela é uma moça que é muito educada, de uma família já envolvida com comércio, então tem uma certa condição, e seria interessante, então, o Pao Yu se casar com essa Pao Chai. Só que a Pao Chai percebe que ele tem uma paixão, ele ama mesmo, tem uma afinidade que aflora sem querer, de maneira espontânea, quando eles conversam com a Dayu. Então ela fica inconformada, porque ela percebe que o casamento seria vantajoso, mas ela percebe que ela não tem os olhos do Pao Yu. Então ela começa a tentar minar a Dayu. E a Dayu era, além de ser a paixão do... A gente está colocando em termos muito alexandrinos, está bem básico, mas não é essa novela mexicana, parece que eu estou narrando, não, é muito mais sutil, tá, gente? E a Dayu, ela tinha perdido a mãe dela e ela é muito frágil, porque ela tem uma saúde muito frágil. E inúmeras vezes, no livro tem muito isso, sonhos que servem quase como uma premonição de refletir das coisas. Isso inclui também muitos seres mitológicos que entram para explicar determinadas coisas, inclusive algumas falas, trechos que são muito belos, que depois os personagens começam a refletir do que pode vir a acontecer. E muitos desses trechos, inclusive o próprio protagonista, Pao Yu, ele pensa assim, eu não vou conseguir casar com ela e ela vai morrer. E ela é muito frágil. E aí, depois, a própria Dayu, com quem o Pao Yu é apaixonado, ela descobre que ele vai se casar com a Pao Chai e ela fica mais doente ainda. Chega quase a denunciar tudo, e ele volta e fala: não, mas é porque esse casamento é desse jeito, eu não sei o que faço. Enfim, é um desespero que toma conta desses dois, junto com a proposta do casamento mais conveniente, as figuras mais velhas da família, etc. A Chai, que ela representa não somente um casamento mais conveniente de um ramo de uma família mais próspera, como também ela muito discreta. Ela representa no livro os valores tradicionais confucionistas. Né? Ela é dedicada às questões como uma mulher no conceito confucionista deveria ser, que é da lealdade, da discreta, a questão de submissão aos homens. Ela deixa claro isso nas suas práticas, nas suas falas, para todas as outras grandes figuras da família Tia. E eles entendem e falam assim, não, então você vai ser melhor para manter a tradição. E a estrutura. Pao Chai e a Dayu são rebeldes, eles questionam isso. Eles falam assim, não, nós não queremos. Nós queremos a expressão nossa individual dos nossos sentimentos de termos um casamento, uma relação amorosa. E isso é impedido. Então, existe já uma força em tensão aí no livro, entre uma tradição
né, conservadorismo, e existe o lado da força da individualidade, do questionamento desses jovens, falando assim, olha, vamos enfrentar isso, questionam-se. E isso envolve muito sofrimento, violência ao longo das páginas do livro. O que eu acho interessante também, gente, nesse livro, é que é muito sutil. Então, você tem, assim, já na abertura do livro, você tem uma parte que eu peguei aqui um trecho que foi, eu tentei traduzir, que ele fala um pouco sobre a questão do que é, isso é sempre jogado no livro. O que é a realidade e o que é ficção? A própria família Tia, se escreve os mesmos caracteres, apesar do pronome ser um pouquinho diferente, da palavra que é a ficção. E o próprio autor ele joga isso, ele fala assim, o que é real e o que é ficção. Tem um trecho e ele fala, olha, dependendo da ficção, ela é mais importante e tem mais efeito real do que aquilo que é considerado real. Tem uma parte do livro que descreve uma inscrição budista que ele pega, que na verdade não é budista, não, é taoísta, que vem das reflexões de Chuang Tzu, que é aquele do sonho da borboleta, que eu posso explicar depois, que ele fala que tem um trecho que é uma reflexão que quando a dor para as palavras ociosas da ficção mais real do que a vida humana parece, reflita que a própria vida é um sonho e não um sonho das lágrimas do leitor. Eu acho isso interessante, porque isso vai trazer uma reflexão sobre a importância, primeiro, da ficção, e começa a questionar o que é a importância do que não é considerado real e o que é real. É uma dualidade que permeia a obra toda. Né? Então, ele está até mesmo refletindo sobre o poder que tem um livro de literatura para o impacto da vida das pessoas. Né? Ele pega até mesmo o raciocínio clássico do taoísmo, que questiona o que então é o real. E aí eu falei para vocês de um dos sábios pensadores taoístas, do Chuang Tzu, que tinha sonhado, eu não sei se vocês conhecem essa história, mas é muito bonito, que ele fala que certa vez o Chuang Tzu, ele cai no sono e ele começa a sonhar que era uma borboleta. Aí depois, eventualmente, ele chega assim e fala assim, mas será que eu sonhei que eu era borboleta ou a borboleta sonhou que era eu? E fica essa dualidade do que é o vazio, o cheio, o que é um ou outro, isso é muito explorado na dualidade que busca o equilíbrio, né, de forças opostas, complementares, que permeiam o taoísmo. Isso também recheia as páginas da obra do Sonho da Câmara Vermelha. Eu acho que essa obra ela tem também um impacto no sentido de você apresentar uma narrativa principalmente da nobreza. Ele explora, como eu já disse até anteriormente, a questão da injustiça. Então, tem determinados momentos em que existem membros da família Tia que, inclusive, começam a se ver em apuros por dívidas. Porque boa parte da família gasta muito e mantém hábitos que eram muito custosos. Comidas, banquetes que eles têm que é quase que equivalente a um ano de comida que o camponês teria, eles comem e recheiam um banquete num dia só. Muitas vezes eles vão atrás para cobrar aluguel ou uma colheita devida nas terras para os camponeses. E é muito alto isso. E os camponeses começam a falar, a gente não tem como pagar isso, porque teve uma enchente, teve a seca, e só assim, não me interessa. Então fica uma coisa até mesmo da reflexão denunciada no livro. Olha, as pessoas que não fazem nada ficam ociosas e ainda exploram uma classe trabalhadora no campo. Então, tem uma denúncia aí, nesse livro de literatura, denúncia social, da opressão que existia durante aquela época.
Existe também figuras como monges budistas que certas vezes eles apresentam uma interpretação do que está acontecendo, porque muitas vezes o ambiente ele é tão decadente na família que eles começam a escutar ensinamentos budistas, que é o conceito de uma decadência, que é um conceito que o budismo, até mesmo os japoneses falam que é Mappo, junto com a transitoriedade das coisas, a impermanência das coisas. Então, é uma espécie até mesmo de ideia do fatalismo decadente dessa era budista, que é essa calma que vivemos, no sentido de que essas coisas são decadentes, porque a nossa era vai resultar na decadência até a ascensão de um outro Buda futuro que vai instaurar a justiça universal, que vai ser o Maitreya. Então, durante essa era, é a era da decadência, e nada é permanente. Então, na verdade, é isso que vocês estão vendo. Tudo é passageiro, ele não vai durar. E isso pode resultar numa interpretação muito fatalista, né, das coisas, do tipo, já que vai tudo para o buraco mesmo, então vai para uma degeneração dos valores, dos costumes, e assim vai. Outra coisa que permeia muito é um certo erotismo na obra, não como a do Pêssego no Vaso de Ouro, mas é muito do retrato de sonhos. O Paulo Yu mesmo ele tem um sonho muito erótico, que ele fala que é o jogo entre a nuvem e a chuva. Até as expressões, isso é uma coisa que eu encontro até um pouco na literatura também, as expressões de sensualidade, porque aqui o nosso entendimento de erotismo no Ocidente ele é muito limitado. A gente tende a reduzir o erotismo apenas a questões físicas, né? Até quando a gente considera que o Kama Sutra é uma importante obra, é uma obra muito pequena da tradição tântrica, de você tentar entender o que é realmente a ética e o prazer em todos os seus sentidos na vida, né? Muito além da questão de posições sexuais. E eu até fico brincando com meus alunos o seguinte, que parece que a nossa interpretação do erotismo e da sexualidade, que a gente lê das outras culturas, parece que a gente quer ver um espelho, que a gente quer enxergar, que é apenas a questão da cópula, das posições sexuais, como se resumisse apenas isso. Na verdade, é até uma certa frustração nossa que projeta nas outras culturas. No caso aqui da literatura chinesa, no Pêssego do Vaso do Ouro, e também aí nesse caso da Câmara Vermelha, é muito mais nuances de símbolos. Né? Então, ele tem esse jogo que ele fala, o jogo da nuvem, da chuva, numa relação, e depois, quando ele acorda, um sonho, e depois eles se engajam realmente em atos já sexuais, ele inicia a vida sexual com uma outra prima dele, e por assim vai. É interessante como que eles trazem essa força também do erotismo dos jovens nos livros, né? Essa busca, por exemplo, de Paulo Yu, de buscar até mesmo a frustração, porque ele tem muitos casos com outros mulheres, mas sempre acaba numa frustração terrível para ele, porque a única pessoa que realmente preenche ele é a Dayu, que é o amor dele, né? E ela é até mesmo, vamos botar em termos mais carnais, ela é bonita, etc. Mas não é isso que atrai ele. A grande paixão dele é o que ela, a cabeça, a imaginação dela, e como que eles se complementam entre eles. Eles conseguem estabelecer um vínculo muito profundo, coisas que ele não consegue com as outras. As outras não começam a entender, ou quer se aproveitar, ou senão eu chegar a explora, né? Ele simplesmente ele não tem um caralho, não, eu sou um bom moço e não faz. Não, muitas vezes ele é um canalha, ele chega, ele pega. Tem muitas funcionárias que trabalham, são sempre trabalham, muitas vezes ele abusa e assim vai. O livro não tem
um propósito de ser assim, um exemplo pedagógico de como deve ser o personagem. Não, eles têm as suas têm coisas, características muito pesadas, inclusive, disso. Mas o que eu acho fascinante, em comparação com o livro da Murasaki, que eu falei do Conto de Kenji, que é uma literatura japonesa, esse livro me dá um protagonismo a várias personagens femininas. Isso é uma coisa que eu acho extraordinária, porque ganha uma riqueza, uma complexidade, uma intimidade, né, dessa casa, dessa família, que é uma coisa extraordinária. Eu fico aqui provocando e eu quero estimular vocês a irem atrás desse livro. Vocês não, porque esse livro ele é belíssimo, ele é muito complexo, ele é muito rico em detalhes. Né? Não é à toa que ele é venerado pelos chineses a respeito disso. Eu tenho também outras considerações a fazer a respeito de personagens. Além da Bao Chai, você tem personagens. Deixa eu só pegar aqui um. Cadê? Além de personagens, os principais, que são o Pao Yu, que eu falei, você tem a Bao Chai, que é a prometida em casamento, que eventualmente a Bao Chai e Pao Yu eles vão se casar, tá, gente? Mas aí isso já é explicado naqueles 40 capítulos posteriores que o Gao e o Chen, que são dois autores que conheciam a obra do autor, inseriram. Mas inseriram de qualquer jeito. Então, isso é quase como se fosse uma parte renegada da obra. Né? E a Dayu, ela chega a morrer. Ela já adoece várias vezes, aí eventualmente ela chega a morrer, mas antes disso ela já começa a ficar com tanto desgosto que ela quer se retirar do claustro e virar budista, né, nesse sentido, né. Ela, desde que a mãe dela morreu, e além do Pao Yu começar a se afastar pouco a pouco, e ela não vendo os seus planos e a comunhão que vai se distanciando com o Pao Yu, isso vai adoecendo a Dayu de maneira significativa. Eu falei do pai do Pao Yu, né, que é um personagem hipócrita, degenerado, muito violento, que o próprio Pao Yu ele odeia. Tem a avó da Yu, né, que é junto com a matriarca dos Tias. Tem uma personagem que eu acho muito interessante, que é a Miao Yu, né, que é uma jovem monja budista, né, que de vez em quando ela circular e começa a falar questões do budismo para as pessoas. A parte que talvez seja uma das mais importantes do livro é quando uma das irmãs de Pao Yu ela chama a atenção do imperador. Ela vai para Pequim, ela chama atenção para sua inteligência, e ele fala assim: então você vai ser considerada uma das minhas concubinas. E tendo isso, o imperador começa então a enviar guardas, envio de recursos, e aí eles começam. Isso já é uma fase até um pouco ainda ascendente dessa família. Então eles começam a embelezar a casa, eles constroem um pavilhão de jardins, que é uma coisa lindíssima, uma coisa assim, toda. E o autor escreve em detalhes como é que é esse jardim. Os cheiros que na primavera exalam da cerejeira, da peônia, e como ele consegue fazer a linguagem da natureza quase como um reflexo dos sentimentos humanos. Ele sempre está preocupado nisso. Eu até encontro eco nesse tipo de relação da expressão dos sentimentos humanos com a da natureza, quase como na literatura tâmil, no sul da Índia, né? E isso é uma coisa que eu acho lindíssimo, porque ganha muita cor, ganha muita mais nuances, os sentimentos humanos, pensamentos, sentimentos e o universo humano, quando encontra uma correspondência na natureza. Então, estamos falando aqui, sim, de desejos individuais, paixões individuais, motivações individuais, mas não no sentido nosso ocidental de um personagem
lá no seu íntimo com outro personagem também no seu íntimo, sem nenhum contexto, nenhuma ligação, nada. Aqui não, aqui você tem a preocupação de refletir alguma coisa, um cheiro, algum evento que acontece no sonho ou no jardim com relação aos sentimentos humanos. Então, por exemplo, na primavera, quando florescem as flores, as árvores, o cheiro, que é a grande celebração que acontece na casa, na Tiá, dos Tiás, você tem, floresce os sentimentos de paixão, de amor. É um contexto. Agora, quando você tem já uma perspectiva de uma crise, uma perspectiva de abandono ou tristeza, isso se dá nos meses de inverno, porque já é desolado, as árvores já não têm flores. Então, essa língua, vejam, a literatura nesse sentido ganha muito mais peso, muito mais cores do que propriamente você falar, mas existe um personagem que é apaixona por outro e outro. Não é tão simples assim. Talvez isso seja até uma herança da arte chinesa de retratar, em primeiro lugar, a natureza, o cenário, e nisso você insere ali uma outra figura ocasional de uma pessoa. Talvez uma herança que venha da arte chinesa, da preocupação dos taoístas de entender essa ligação do ser humano com a natureza, em equilíbrio. E isso se revela também nas páginas de Sao Xueting, né, o sonho da câmara vermelha. Aí você me pergunta, professor, mas por que é a câmara vermelha, né? Uma câmara vermelha, na verdade, umas vezes é traduzido como a mansão vermelha, mas nesse caso eu vi o debate que realmente seria melhor a câmara vermelha, câmara no sentido de um cômodo, um espaço de vermelho, era onde geralmente ficavam as filhas de famílias ricas. Elas ficavam geralmente lá onde iam dormir e assim vai. Então ele tem essa questão, essa consciência da localidade, do espaço da mulher, e torna isso, inclusive, título do seu livro, né? Muitas vezes o livro é chamado a História da Pedra, como eu falei para vocês. Por que isso? Porque, na verdade, o próprio protagonista, Pao Yu, isso começa, os primeiros capítulos revelam isso. Começa, tem um monge budista, um taoísta, que isso num sonho, Pao Yu, ele fala que eles tiveram um sonho que uma deusa da mitologia chinesa, a Yuhua, ela que conseguiu segurar os céus, é uma figura muito importante na mitologia chinesa. Ela eventualmente ela deseja conhecer um pouco mais da que ela chama a poeira vermelha, que a poeira vermelha significa a mundanidade, o mundo. Ela deseja, Deus. Só que como é que ela vai fazer isso? Ela fala assim, ela tinha uma série de pedras mágicas. Aí uma dessas pedras, que é um jade, ela falou assim, então eu vou mandar essa pedra e essa pedra vai ser a minha expressão mundana. E manda para o plano terrestre e é achado por esse monge budista aí, o taoísta. E aí eles falam, essa pedra, então, na verdade eles não acham, eles sabem que tem e eles vão atrás dessa pedra. E aí onde que eles encontram essa pedra, que seria a espécie de componificação dessa deusa lá nesse plano mundial, que representa a extrema bondade, as grandes virtudes da bondade da deusa no plano daqui dos seres humanos. E aí eles vão numa casa que acham uma menina que seria da Yu, que tem interesse em continuar estudos, inclusive do budismo e taoísmo, etc. E eles sabem da história de um menino que nasce com essa pedra dentro da boca. E aí é um sinal de que ele vai representar todas as qualidades da bondade que a deusa Niwa mandou e vai tentar aprender com a humanidade da decadência, mas também das virtudes. E é através do Paulo que isso vai se dar, de como ele vai experimentando tudo isso e junto também com essa carga de levar consigo, desde a nascença, essa marca dessa deusa Niwa.
Olha, gente, é lindíssimo, porque eles contam que em vidas passadas, essa pedra, ela, a água fluía através dela, batia nela, escorria e regava, mais ou menos, pela natureza, algumas flores. E aí, depois, eventualmente, descobrem que a Dayu era essa flor que era regada por essa pedra que representaria aí a Pao Yu. E a Dayu, ela se vê como essa flor que foi regada, e aí ela fala assim, agora, nessa nossa vida, eu vou retribuir algo que você me regou durante encarnações passadas. E aí depois no livro fala-se que ela retribui a água que foi regada quando ela é uma flor, de tanto que ela chora. Então o choro seria uma maneira de devolver isso. Então, enfim, tem toda uma expressão do budismo, das encarnações, do karma, que é depois. É uma coisa. Mas eu acho que eu até já estou chegando nas considerações finais, eu só queria dar um desfecho dessa minha breve reflexão com vocês. Né? Eu acho que esse livro, na verdade, ele busca primeiro refletir sobre toda a carga das heranças culturais da China, que estava num momento de transição da dinastia Manchu. Você tinha famílias tradicionais que estavam começando no seio delas, terem pessoas, gerações mais jovens, que questionavam os valores tradicionais. Você tem também aí na obra a ascensão por ligações imperiais, depois a decadência da perda do favor dessa irmã de Pao Yu na corte imperial, né, como consorte aí imperial, e a dívida que começa a montar, e o desespero que começa a tomar conta das famílias, principalmente a família Tian. Existe também já, e fundamentalmente, essas dualidades, inclusive a questão do que abre o livro, quando esse monge budista e o andarilho taoísta, eles se enfrentam e leem um trecho que fala que a verdade se torna ficção quando a ficção se torna verdade. O real torna-se irreal quando o real se torna irreal quando o irreal toma a realidade. Isso aí eu acho que é uma coisa que eu poderia já fechar nas minhas reflexões. Talvez isso possa também ser nada mais atual do que vivemos, né? Então, o que seria o real e o que seria o não real? O que seria e qual a importância do não real para o real? E é isso que eu acho que abre as páginas desse grande livro. Eu acho que é isso que o autor ele sempre tenta instigar nos pensadores, nos leitores que vão ler suas páginas, né? Um livro de profundidade. Ele não é um folheto, um folhetim de romance raso, de paixão. Ele é muito mais um sintoma, uma reflexão da China na sua sociedade como um todo, desde trabalhadores do campo, famílias decadentes que tinham ligações imperiais, guardas, eunucos, monges, né, meninas, mulheres mais velhas, senhoras, homens corruptos, tudo. Comida, perfumes, roupas, jardins, paisagens, o tempo, tudo entra nesse composto. Eu acho que, na verdade, eu tentei aqui manifestar primeiro meu resumo com essa obra, que eu fiz questão de tentar mostrar um pouco para vocês essa obra, e aí eu vou, então, dar cabo aqui a minha exposição. Eu acho que, de repente, a gente pode abrir para os comentários, então, dúvidas de vocês. Eu não sei se eu vou conseguir responder todas, senão eu deixo aí o contato depois, eu posso entrar em contato atender as dúvidas de vocês. Tá bom, Clara? Eu acho que é mais ou menos isso que eu gostaria de apresentar brevemente aí com vocês. Professor, eu acho que essa exposição foi muito interessante, porque a gente teve, né,
no semestre passado a gente falou um pouco, né, sobre taoísmo, budismo, confucionismo. Há 2 semanas a gente também falou sobre, e sempre tem essa coisa de coexistência, né, dessas 3 formas de pensamento. E aí, muito legal o senhor trazer esse livro. Eu só queria retomar aqui com o senhor, porque o senhor disse no início eram 4 grandes clássicos, e aí só para deixar aqui na lista para quem tiver interesse, quais são os nomes dos outros? Que o senhor tinha citado lá no início. É que o microfone está desligado, professor. Perdão, eu estava mudo aqui. O primeiro deles vai ser o Romance dos Três Reinos. É que fala da época dos estados combatentes e que mostra uma expressão como histórica até mesmo política. Né? Você também tem sabe, né? Ele é filho de professores e ele está com os maiores, junto com a geração que vem daquela volta de 1919, que busca novidade, um novo movimento na China de 1919. Os críticos começaram também a apreciar mais essa obra. Da Revolução Cultural, em 60, esse livro foi lido muito como esse sonho da Camarelha, né? Foi lido muito como uma espécie de revelação da exploração das classes oprimidas e também da decadência da ordem tradicional chinesa. Mas vai além disso. E o Romance dos Três Reinos ele é muito mais político-militar, e ele é muito interessante também, porque conta a história de um período que está desagregado da história chinesa. Muito lindo, foi composto durante a Xiaoming. Boa parte desse veio publicados completos e lidos durante a dinastia Ming, século XV, século XIV na China. Outro vai ser A Margem d'Água. Então, a tradução seria isso. Que é mais uma série de contos populares, que é vendido numa obra maior. Teve grande sucesso também, considerado clássico. Inclusive, tem muitas coisas dadas essa margem d'água com a câmera vermelha, no sentido de que também ali tem o protagonismo feminino, do cotidiano, e também muito da questão dos valores do budismo aí nesse livro. É muito interessante também. O outro vai ser A Jornada ao Oeste. A Jornada ao Oeste ele é um livro que vai falar de uma peregrinação de um monge budista que teve desde sua sanga, entre outros, que fazem a peregrinação para as regiões ocidentais da China, quase como um livro de viagens, do que eles viram, além do Portão do Jade, que se fala, as regiões mais ocidentais da China, na Ásia Central, e depois como esses monges viajam em busca de textos mais antigos, sutras, e sábios budistas que estavam ali na região noroeste da Índia, ou até no norte indiano, né? Onde teve grandes universidades, escolas budistas, de Nalanda, e por assim vai, na região de Bihar, hoje no norte da Índia. E o outro que não sei se é considerado parte desses 4 clássicos ou não, depende muito, mas é um de cunho mais cotidiano, sim, mas de um cunho também mais erótico, que é o Ameixa no Vaso de Ouro. A Ameixa do Vaso de Ouro né? As ilustrações do Ameixa do Vaso de Ouro revelam um pouco da identidade, dos desejos, também não é possível, assim, das complexidades que existe também na vida cotidiana, principalmente de mulheres. Então é um livro muito interessante. E, enfim, O Sonho da Câmara Vermelha, que é a mais recente desses casos, que foi escrito no século XVIII.
né? E também é considerado por muitos como o mais importante de todos esses livros que compõem os clássicos chineses. Inclusive, de tão grande que é o estudo em torno desse livro, Sonho da Câmara Vermelha, que existe um campo de estudos na China, principalmente na China, que chama vermelhologia, que é para estudar apenas todo o universo que é revelado no livro Sonho da Câmara Vermelha. De tão grande que é, você tem pessoas especializadas apenas nessa obra, de tanta coisa que existe. Né? E aí, desde o século XIX, foi tentado várias traduções, é muito difícil traduzir. A tradução melhor que eu iria indicar para vocês, teve muitas traduções, inclusive teve uma que foi do alemão, o Franz Kuhn, que traduziu isso e que serviu de base, isso na década de 20, 30 do século passado, se não me engano, que serviu de base para a tradução de várias outras, no francês, no espanhol. No português eu não tenho certeza se ainda foi traduzido. Se uma parte certamente deve ter sido traduzido, mas na sua totalidade eu não tenho certeza se foi traduzido em português, não. Uma lástima. Na sua totalidade, depois, o que vai vir outras traduções, inclusive de estudiosos chineses que têm a familiaridade com língua estrangeira, faz essa tradução, mas o que é muito aplaudido é a tradução do Hawkes para o inglês, na década de 70. Ele traduz todos os capítulos, todos os 80 capítulos. Eu acho que ele se recusa a traduzir os 40 capítulos finais, que são muito ruins. E ia falar na hora, foi outra pessoa que escreveu, não foi o próprio Tsao que escreveu os 40 finais. É tão ruim que tudo que aparece de prenúncio, de sofrimento, de coisas que iriam se desenhar ao longo do enredo e termina, porque não foi finalizada a obra, né? A Eileen Chan, ela fala, isso é uma das maiores tragédias. Os maiores tesouros da literatura chinesa não foi acabado, né? E aí eles retomaram, foi publicado depois, em 1791, a partir de 1791, mas o autor ele morre em 1763, se eu não me engano, então não foi completo. A parte final, ela, enfim, o Pao Yu, ele chega, ele estuda os Confúcios, olha só, né? O Pao Yu, ele chega, ele, não, tudo bem, ele casa com a Bao Chai, a Dayura morre antes do tempo, fica até uma coisa assim, nossa, parecia que ela ia morrer antes, depois morreu um tempo depois, e depois ele começa a estudar os clássicos confucionistas, o Pao Yu, ele vai para Pequim, ele é aprovado nos exames imperiais e ele realiza o sonho da família. Aí você fala assim, é um final feliz que não tem absolutamente nenhuma sustentação com o que estava sendo desenhado nos prenúncios, nos sonhos anterior. Então, enfim, os 80 capítulos foi traduzido por Hawkes, e essa tradução do Hawkes é muito aplaudido pelos vermelhologistas, pelos chineses. Falam, olha, você conseguiu as nuances das figuras, dos nomes, você conseguiu inserir de maneira que fica, apesar de não ser original, ainda fica muito interessante, mostra a riqueza, porque o cara é um grande estudioso da obra e ele conseguiu fazer isso de maneira legível para o público, tradução em inglês, né? Então, essa é a melhor tradução que está tendo. É o que eu tive acesso, depois de muitos estudiosos falando, olha, já que eu não tenho a familiaridade com o chinês, então pega essa obra do Hawkes, que é uma boa maneira. Então, se vocês tiverem interesse, vão atrás dessa tradução em inglês deles, que está completo em inglês, da tradução do Hawkes. Depois teve uma que foi até o Yang, que foi um chinês que depois traduziu, o que é até mais fidedigno, com o original em chinês. Só que ele é pouco, ele não é legível, é porque os conceitos que ele traz é muito familiar para o público leitor chinês, mas quem está longe fica muito difícil entender. E o Hawkes, não, o Hawkes ele consegue fazer essa ponte. Uma familiaridade maior, nossa,
que é na literatura, na língua inglesa. Então, e os próprios chineses aplaudem essa tradução dele. Mas acho que eu falei dos quatro, cheguei a falar quatro ou cinco, né, para você, né, Cláudio? Não sei se você anotou aí. Ah, ótimo. Aí, professor, o André tinha perguntado, então realmente não tem nenhum projeto de tradução do livro para português? Do Não Red fiquei Chamber, sabendo. Dream of Posso the Red até. Chamber. Dream of the Chamber. Até mesmo, na verdade, alguns falam que é conhecido mais como o sonho da Câmara Vermelha, né? Isso que eu peguei a tradução. Alguns chamam que é Story of the Stone, né? História da Pedra. Uma vez é também chamado isso, porque, enfim, é como que é. Mas é mais conhecido como a do Câmara Vermelha mesmo. E aí, essa tradução do Rox é boa, vocês podem ir atrás dela. Isso vocês conseguem até de graça, gente. Eu não vou aqui fazer propaganda do início, mas vocês acham aí, vocês acham na internet. Mas, enfim, aí impresso aí para aqueles que tiverem um interesse maior mesmo, é uma aquisição, é uma joia da literatura mundial. Como os próprios chineses falam, se fosse para levar um livro para o espaço e a Terra sendo destruída, quais vocês escolheriam? A grande maioria falou que é esse livro. Ela compõe o léxico imaginário de jovens, de estudantes na China, de maneira impressionante. Né? Alguns não gostam, claro, não é uma unanimidade, mas ela é uma pedra fundamental da literatura chinesa. E eu acho uma lástima não ter ainda um alcance que deveria ter aqui no Brasil e em outros países do Ocidente. Isso é uma lacuna terrível que a gente tem que buscar, né, refletir mais, junto com esses clássicos que eu falei para vocês, né, A Margem d'Água, A Mexa no Vaso d'Ouro, o Romance dos Seis Reinos e por assim vai, né? Ah, sim. Entendi, professor. É que a gente estava fazendo a compilação aqui no nosso grupo de WhatsApp para a gente ver o que a gente precisa ler. Ah, muito interessante isso tudo. Eu posso depois. Como é que eu mando para vocês? Vocês querem que eu posso mandar pelo Instagram? O que eu faço? Eu não sei. Ah, mandar o quê? Mandar os livros, indicações de livros sobre isso. Se quiser, eu mando. O único contato que eu tenho com vocês, o GEA, é pelo Instagram. Então, de repente, eu posso mandar por mensagem para vocês, e aí você pode repassar isso para as pessoas no WhatsApp aqui no grupo. Ah, sim, é que a gente tinha já pegado cinco, né? O Romance dos Três Reinos, né? Jornada para Tá? o Isso. Oeste, Sonho da Câmara Oeste. Vermelha, Margem da Água, a Flor de Ameixa no Vaso de Ouro. Aí a gente já Isso, tinha isso. pegado esses. Talvez se o senhor tiver mais indicações, Tá quer bom. passar Eu mais pra posso, eu gente? posso mandar depois. Mesmo porque existem obras, mas em português eu vou ter que ainda ver se eu acho alguma coisa. Mas em inglês tem muita coisa. Inclusive tem livros que é só de introdução. Olha, ah, como começar a entender. Ou aí depois tem versões que são abridged, né? Que são encurtadas. E aí tem aquela completo mesmo, aí tem a tradução de Rox, que seria interessante. Eu posso mandar mais essas para vocês, porque ficou eu estou falando tanto de livro e não dei nenhum link, né? Na verdade, eu deveria ter pensado isso, mas eu mando sim, eu prometo, gente, não se preocupe. Eu mando para vocês do Gé, no Instagram, e aí vocês repassam depois aí pro grupo. Pode mandar. Ok, professor. Alguém mais tem alguma pergunta relacionada à aula? Talvez. Enfim, professor, a gente ainda tem 4 minutinhos aqui, então eu vou aproveitar esse tempo aqui só para perguntar assim pro senhor que o senhor fez uma graduação em História. Sim, já postamos a lista de presença. Tá no chat, só rolar um pouquinho mais pra cima. Mas continuando, o senhor estudou História. Como é que o senhor chegou em História da Ásia? Como que foi essa trajetória?
Na verdade, história eu sempre fui apaixonado desde pequeno, né? Eu sou filho de professores, como Mao Tse Tung também foi, e eu vivi entre livros e, enfim, sempre gostei muito de ler, e meus pais viajaram muito, vários lugares do mundo, eu fui junto, e aí eu tive contato com muitas culturas, né? Inclusive muitas regiões asiáticas. Eu acho que isso talvez tenha já estimulado minha atenção com relação a isso. Quando criança. E aí depois eu voltei para o Brasil. Meu pai tinha feito doutorado no Reino Unido e eu voltei para o Brasil e fui aprovado. Na época era vestibular, tá, gente? Eu não sou tão jovem quanto vocês, era vestibular. Aí eu fui aprovado no vestibular em Relações Internacionais na UNB, e aí eu comecei a estudar e eu gostava muito de história das relações internacionais. Enfim. E aí, dentro do campo de relações internacionais, naquela época você não tinha muita coisa relacionada a um pouco sobre África, do professor Saraiva, mas quase nada sobre Ásia. Então eu já ficava incomodado com relação a isso, né? Se é relações internacionais, por que a gente não lida com o mundo todo, e não só Europa, América Latina, América do Norte, enfim. Isso já me incomodava naquela época. Então, na verdade, sou graduado em Relações Internacionais. Depois do mestrado, eu fui para o Reino Unido, fui fazer mestrado em estudos pós-coloniais, que se fala. E aí você tem uma dose já de literatura, de crítica decolonial, que está hoje muito em voga, a gente estudou isso no mestrado, e aí me focou mais em obras com relação à cultura, à história asiática. E no doutorado eu fiz História Social na USP, e aí eu me aprofundei em história, propriamente dito, e isso me deu, acho que, material, combustível para eu começar, então, eventualmente, quando surgiu a oportunidade, eu falei assim, opa, então agora eu vou tentar escrever algo sobre a história da China, Japão, Coreia, Sudeste Asiático, Índia. No ano passado eu terminei um livro sobre a história do Irã, e agora estou rabiscando algumas coisas sobre a história da Ásia Central. E gravo tudo isso para deixar tudo aberto no meu canal do YouTube, a respeito do que eu faço. Porque a minha preocupação é que chegue as pessoas, que elas tenham um primeiro contato, né, do que é um pouco do que é a história iraniana, chinesa, a indiana e por assim vai. Para que depois você puder construir algo mais de linhas, mais aí de investigação de pensamento. Então, essa que é a minha preocupação. Eu sinto o peso da responsabilidade de ter isso, de saber que existe essa lacuna e ter que trabalhar duro. Eu vou trabalhar a vida toda para deixar disponível isso. Né? É mais ou menos o que eu tive durante muito tempo, o que eu acumulei, recebi. Agora cheguei numa fase da minha vida que eu estou devolvendo. Então, eu tenho que devolver, porque é isso que eu acho que nós temos que fazer. Uma época você chega, você tem que começar a devolver, tem que começar a conceder para as pessoas, e não deixar preso dentro de você e esconder. E sabemos que o meio acadêmico é um meio muito fechado, muitas vezes repleto de ou comodismo ou de vaidades, e a gente tem que abrir as portas das universidades para a sociedade mais em geral, né, para elas também terem acesso a isso. Mesmo porque essas universidades nossas, até as chamadas públicas, elas são sustentadas por impostos de toda a população brasileira. Então, a gente deve devolver para a sociedade brasileira isso. A gente tem obrigação, responsabilidade de fazer isso, né? Enfim, mas eu sempre fui apaixonado por história, sempre fui apaixonado por história. Então, eu sou uma mescla de internacionalista, historiador, que acabei desaguando aí nesse desafio de entender a Ásia. Ah, entendi, professor. Essa trajetória é muito bacana. Acho que outras pessoas compartilham do mesmo sentimento que eu. Pelo menos aqui na faculdade de Direito, que a gente não tem acesso a quase nada da Ásia, né? E aí veio esse interesse de a gente fazer o grupo de estudos asiáticos. Mas ainda assim é muito difícil a gente ter exemplos, né? Assim, de professores, assim, que foram estudar ou que fazem alguma pesquisa no ramo. E aí eu gosto sempre de perguntar para os palestrantes, né, que como é que eles chegaram, onde eles chegaram, só pra gente ter uma ideia aqui, uma inspiração. Mas muito Sim, obrigada. para mim, eu agradeço, obrigado. Para mim, esse período da pandemia, e agora já estou tendo mais contato, é um período que foi muita angústia, e eu tive que sublimar toda a minha energia gravando aulas no meu canal, escrevendo, porque a gente precisa assim, de contato, né? E o que me alimenta é centenas de
de eventos, mas o que me alimenta são vocês, jovens, que têm a curiosidade, a inquietação natural, como o personagem Paul Yu tinha, de questionar, de querer saber mais. Isso me alimenta. Porque isso é bom, porque isso é você tem que trazer uma novidade. Então, eu tenho uma ligação grande com os alunos, os jovens que querem questionar, querem aprender, e isso que eu acho que deve ser mantido. Essa geração mais velha, de acadêmicos que estão acomodados, isso não interessa. Isso para mim é uma coisa que não é um mundo à parte. Eu já não tenho o menor interesse em relação a isso. Então, para mim é sempre um prazer, gente. Sempre vou estar à disposição de vocês. Ok, professor, a gente compartilhou aqui já o seu canal do YouTube. Vamos todo mundo dar uma olhada. Realmente tem muitas aulas. Muito legal, professor. Mas então, muito obrigada a todos. Muito obrigada, professor, pela exposição maravilhosa, pelas indicações. E é isso, gente. Bom final de semana para todo mundo. Muito obrigada, professor, por ter se disponibilizado. Sua agenda estava cheia, o senhor está sendo muito cotado, né? Então, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Tá bom, cara. Obrigado. Um abraço a todos aí do pessoal do grupo, todos os participantes. Espero que tenham gostado. E estou à disposição. Eu ainda fico com a dívida de mandar aí as indicações de livros para o grupo. Aí pode ser repassado a todos vocês. Tá bom? Obrigado pela paciência e carinho. Até mais. Até. Tchau, tchau. Obrigado. Bom dia.